Olá, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o BDF Entrevista. Você já sabe, de segunda a sexta, sempre um convidado, uma convidada especial para tratar de temas da atualidade. E no dia de hoje nós vamos fazer um balanço da primeira semana do julgamento de Bolsonaro e outros réus do chamado Núcleo 1, naquela denúncia pela tentativa de golpe de Estado. Então, para conversar com a gente sobre esse tema importantíssimo, e você sabe que o julgamento continua, nos próximos dias, nós vamos conversar com a professora Tatiana Chicarino, cientista política e professora na FESP, a Faculdade Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bem-vinda, professora Tatiana. É um prazer recebê-la aqui no BDF Entrevista. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Que tenhamos uma agradável conversa importante, sobre assuntos muito relevantes para a nossa democracia. Muito bem, então eu vou começar por aí. Nós tivemos 2 dias nessa primeira semana em que o ministro Alexandre de Moraes apresentou seu relatório e depois vieram as sustentações orais, Primeiro do Procurador-Geral da República e depois dos 8 réus, começando com o Mauro Cid, que é o réu delator, Então a defesa dele se apresentou primeiro. Foram os advogados, não foram os réus. Aliás, só um réu compareceu no primeiro dia, que foi o general Paulo Sérgio. Os outros nem apareceram por lá e não são obrigados mesmo a aparecer. Mas eu queria pedir então para você, professora Tatiana, um balanço desses 2 primeiros dias. Eu vou destacar aqui um ponto que me chamou a atenção como jornalista, mas queria ouvir a sua avaliação. Eu olhei assim as defesas, por exemplo, a defesa do general Heleno, que é um personagem importante, foi no governo Bolsonaro, a defesa do general Braga Neto, outro personagem militar importante, e do próprio Bolsonaro, tentaram desqualificar a própria denúncia ou acusar Alexandre de Moraes de não ter sido imparcial, de ter atuado de maneira parcial, não como um julgador imparcial. E por outro lado, uma defesa que chamou muita atenção foi a do general Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa, destoou um pouco, porque o advogado dele, em vez de, não tivemos tempo de fazer a defesa, muitas provas e tal, foi para um outro caminho. Ele admitiu que houve tentativa de golpe de Estado e falou assim, resumindo, olha, o meu cliente não participou disso. Então, como é que você vê esses arranjos? O bolsonarismo parece que não atuou em bloco, não pôde atuar em bloco na hora dessas defesas nesta primeira semana, mas é só um ponto que eu trouxe, se você quiser destacar outros também que tenham te chamado a atenção nesta primeira semana do julgamento. Bom, legal, Rodrigo. Acho que a primeira questão importantíssima da gente colocar é que é um julgamento histórico, Todo mundo está ouvindo bastante isso essa semana, mas não somente porque a gente tem um presidente da República em julgamento, por conta de tentativa de ataque à democracia, ao Estado Democrático de Direito, mas sobretudo porque temos militares, Então, quando a gente olha para a nossa história de recorrentes anistias, acho que a gente vai falar sobre isso um pouco também, É um julgamento histórico mesmo, Porque a gente tem lá militares bastante importantes, inclusive alguns militares, como Augusto Heleno, que tiveram participação na ditadura civil-militar que a gente teve no Brasil, que durou de 64 até 85, uma ditadura bastante longa e muito violenta. Então, é realmente a gente pode ficar repetindo isso o tempo todo, é realmente um julgamento histórico. Agora, do ponto de vista da atuação dos atores, então, olhando isso, como que os atores estão se posicionando. De fato, o bolsonarismo, enquanto esteve em governo, ou enquanto movimento, porque a gente também pode tratar o bolsonarismo dessa maneira, então, o bolsonarismo enquanto um fenômeno eleitoral, passível de estar nos espaços de poder, mas também o bolsonarismo, enquanto movimento, ele tem uma articulação forte com alguns setores da sociedade civil organizada e também um apelo popular, também bastante robusto e com dificuldades, inclusive, da gente discutir a democracia com determinados grupos. A gente não vê esse movimento tão unificado como foi em outros momentos. Mas isso também era esperado, porque, afinal de contas, a gente está falando de atores políticos que não estão no centro do poder. Então, agora, o que a gente vê é tanto movimentações, algumas movimentações de atores políticos que querem ter
buscar essa legitimidade do bolsonarismo, essa credibilidade do bolsonarismo diante de alguns setores, e, por outro lado, esses militares que estão sendo julgados, que vão buscar, enfim, né, não absolvição, porque isso vai ser bastante difícil, mas, de repente, né, diminuir suas penas, enfim. Né, então, a gente vai ver ali os advogados atuando, né, para cada um de seus clientes, né, porque é uma tarefa difícil, né, a gente tem visto. Sim. Não, e me chamou a atenção isso, porque naquele momento me pareceu um salve-se quem puder, né? E me chamou a atenção porque o general Paulo Sérgio foi o único que tinha comparecido no primeiro dia de julgamento, quando a defesa dele não falou, as outras defesas é que estavam falando, porque foi assim, né? No primeiro dia foram 4 defesas e no segundo dia mais 4. Aí, no dia em que o advogado dele, Paulo Sérgio, um general que foi ministro da Defesa, no dia em que o advogado dele ia falar, ele não foi. E aí, o advogado dele faz aquela fala que é justamente de, olha, golpe até teve. A ministra Carmen Lúcia pergunta, o senhor falou que seu cliente tentou demover o presidente Bolsonaro, demover do quê? E ele diz, demover de tentativa de uma ruptura da democracia. Então, ficou caracterizado o próprio advogado falando que houve tentativa de golpe, mas tentou tirar o cliente dele ali é uma tentativa de se salvar como indivíduo, né? É claro que o Paulo Sérgio não é menos bolsonarista por causa disso, ele foi até ministro do Jair Bolsonaro. Mas a gente pode imaginar alguma chance de algum deles sendo absolvido? Terça-feira nós vamos ficar sabendo, né, pelo voto, o voto do Alexandre de Moraes, acho que vai ser a baliza para depois os outros 4 ministros também se pronunciarem, né? Você acredita que algum deles pode se salvar ou vai ficar mais ali na redução de pena? O que a gente pode projetar aí para essa segunda semana do julgamento, hein? Bom, as provas são muito robustas, né? Então a chance de absolvição é quase nula. E a gente tem visto uma atuação muito técnica, claro que também tem política, né? Então essa coisa de pensar que é um julgamento estritamente técnico do ponto de vista do direito não é verdade, né? Então, e a política ela é parte da nossa vida, parte da nossa sociabilidade, né? Indissociável, né, de vivermos coletivamente. A política faz parte mesmo. No entanto, embora seja muito dito sobre a atuação do Alexandre de Moraes, né, como, né, um ministro muito importante, mas a gente está falando de uma atuação institucional. Então, muitas das vezes, eu que acompanho, enfim, grupos bolsonaristas há alguns anos, essa estratégia de personalização da atuação do STF, ela precisa ser colocada na mesa, porque na medida em que você personaliza essa atuação, você vai dizer que aquele juiz é ou não parcial, e a gente não está vendo isso, né? A gente tem visto uma atuação institucional. Obviamente que dentro das instituições existem pessoas, e essas pessoas vão, né, ter determinadas funções, né, de relatoria, de trazer o primeiro voto, né, que vai balizar, mas o que a gente tem visto é uma atuação institucional. Então, enquanto cientista política, eu já, né, venho observando isso desde 2013, né, como que as nossas instituições democráticas têm fragilidades em alguns momentos, sobre algumas questões, mas agora o que a gente está vendo é uma atuação institucional em defesa do Estado democrático de direito e fazendo valer a Constituição de 1988. Então, na Constituição, lembrando, né, que acho que é importante, a Constituição de 1988 é a Constituição no período de redemocratização, então a gente já havia tido uma eleição indireta a presidente da República, elegendo Tancredo Neves e Sarney como vice, e essa Constituição, chamada de Constituição Cidadã, ela finaliza esse processo de redemocratização, né, de transição e redemocratização. Então, é um momento em que, é claro, né, a gente também tem críticas sobre isso, por exemplo, de ter permanecido o artigo 142 na Constituição, que foi um dos argumentos para, né, dar um verniz de legalidade, né, a esse processo todo de tentativa de construção para, né, a derrubada da democracia no Brasil, porque se trata de um processo, mas ainda assim, né, a Constituição é muito importante, ela vem, né, de todo esse processo, que teve muita mobilização da sociedade civil, direta já, movimentos sociais, etc., né, atuando inclusive
né, na própria Constituição. Então, isso é importante, né? E aí, e aí é papel do advogado, né? O advogado tem que defender seus clientes. É realmente tentar salvar a pele de cada um, mas interessante, né? Bolsonaro e especialmente Bolsonaro e sua família, que em diferentes momentos, desde 2018, em que se sentiam acuados, eles, né, defenestravam seus próprios aliados, né, abrindo mão desses aliados, deixando eles na berlinda, tem sofrido agora isso, né? Então voltou contra eles, né? Seja com relação ao Jair Bolsonaro ou com relação a Eduardo Bolsonaro e suas críticas ao PL, né? Que a gente tem visto também. Pois dessa vez está sendo ao contrário, né? Muito bem observado, professora. Quer dizer, a gente viu tanta gente ser deixada pelo caminho, né? Abandonada pelo caminho, o bolsonarismo foi usando e jogando fora, e dessa vez são ali dois generais. Eu senti um pouco isso na defesa do general Heleno também, né? A defesa do general Heleno dizendo assim, isso também, esse ponto me chamou muita atenção. Olha, o general Heleno não teve tanta responsabilidade nesses eventos de golpe, porque ele foi inclusive afastado do centro do poder. O advogado falou literalmente isso. Quando o Bolsonaro chama o Centrão para participar do governo dele, chama mesmo, com Ciro Nogueira, com Arthur Lira, o general Heleno foi afastado, porque o general Heleno era um crítico do Centrão. Nem sei se era tão crítico assim, porque, como a professora lembrou, vinha desde a época da ditadura muito próximo da Arena, que não deixa de ser o Centrão, uma certa continuidade da velha Arena, o partido da ditadura. Mas, de todo jeito, o general Heleno também tentou se desvencilhar, né, do Bolsonaro, dizendo, ele foi alijado até do centro do poder, como é que ele poderia ser um golpista com tanta responsabilidade? Aí me pareceu claramente também uma técnica de redução de danos. Se forem condenados por golpe, olha, lembra, hein, que meu cliente nem era no centro da conspiração, o que também é questionável, né? Mas vamos esperar o voto do Alexandre de Moraes, já que o general Heleno estava naquela reunião que foi filmada dentro do Palácio, falou que tinha até infiltração na candidatura do Lula, gente infiltrada, enfim, tinha a agenda dele com 1000 anotações. Então, não estava tão afastado assim do núcleo do poder, né? Uma tática que está sendo usada agora. Eu achei muito bom também, professora, ressaltar esse dado de que não é o Alexandre de Moraes, é a instituição Supremo Tribunal Federal que está atuando, até porque a maioria das decisões do Alexandre de Moraes tem pesquisa, tem artigos sobre isso, a maioria absoluta confirmada depois ou pela turma ou pelo plenário. Então, ele tem tido uma atuação mais, assim, no primeiro plano, mas sempre confirmada pelo tribunal. Pode haver alguma divergência? Muita gente levanta a possibilidade de Fux, né, que andou sinalizando para o lado da direita, que o ministro Luiz Fux poderia pedir vistas ou pelo menos divergir no voto. Como é que se pode enxergar isso? Seria natural se tivesse um voto divergente, tentando absolver alguém ou discordando do voto do Alexandre de Moraes? Estaria ainda dentro dessa institucionalidade? Seria normal isso? Bom, vamos lá. Do ponto de vista da democracia, né? Então, diante de provas tão robustas, então, o que a gente vem observando desde quando Bolsonaro chega ao poder é uma tentativa de permanecer no poder independentemente de resultados eleitorais, e ele teve atuações deliberadas e sistemáticas em relação a isso. Eu, por exemplo, acompanho bastante as pesquisas sobre desinformação. A gente já observava isso há muito tempo. Então, a gente está falando de um governo que é de um autocrata, que poderia permanecer no poder, né? As eleições foram muito difíceis, né? Então, o Lula é vitorioso com uma margem muito pequena de votos, e o Bolsonaro e o bolsonarismo atuaram para manipular as eleições. Então, a gente viu a atuação da Polícia Federal no dia, né, das eleições, na medida em que eles foram identificando quais eram as cidades na região Nordeste em que Lula teve muitos votos. Então, ele poderia permanecer no poder. Então, a gente tem provas muito robustas. Então, assim, é um julgamento, porque, né, a gente está falando de democracia e, portanto, todos têm direito à defesa, mas se houver divergência, na verdade, se houver absolvição, está dentro da regra, obviamente, mas, assim, a gente está falando de um ministro que vai contra tudo que a gente tem, né, de proteção a essa democracia que é tão frágil, né, Rodrigo? A gente esquece que a gente tem né, um contexto, um Estado democrático de direito no Brasil
muito recente, então uma ditadura longa e muita instabilidade. Então nós tivemos 2 presidentes que sofreram impeachment, a gente tem em 2018 um presidente que é eleito defendendo ditadura e defendendo tortura, portanto. Então, é claro que isso é possível, mas eu, como cientista política, não vou dizer enquanto direito, né, operador de direito, porque não sou, mas do ponto de vista político seria um retrocesso, né, para a atuação de um ministro do STF, e isso ficaria marcado na história. Mas isso não tira, né, a legitimidade do resultado, né? Embora ele possa divergir, pedir vistas, a gente vê que tem uma atuação bastante, enfim, embasada em fatos, né? Não é como a gente viu com a Lava Jato, né? Então isso é importante. Importante, com ampla defesa, etc. Agora, você falou em retrocesso, né? E lembrou a Constituição de 88, e lembrou como essa Constituição foi feita no momento de transição da ditadura para a democracia, né? Coroando ali a transição, que teve muitos problemas, a gente já, isso aí é debatido, os cientistas políticos, as cientistas políticas debatem muito isso e toda a sociedade brasileira. Falando em retrocesso, enquanto o julgamento está andando, primeira semana, a gente nem entrou, não teve nem o voto ainda do Alexandre de Moraes, a extrema-direita e a direita no Congresso Nacional articulam um projeto de lei de anistia para o Jair Bolsonaro. Eles falam de uma anistia que serviria para todo mundo, inclusive para aqueles que quebraram, invadiram, tomaram a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Mas, obviamente, o grande objetivo é uma anistia para Jair Bolsonaro. E eu não gosto nem de chamar de anistia, mas queria ouvir a professora. Eu até estava conversando num grupo de jornalistas, como as palavras têm força, né? A gente devia chamar que é o projeto da impunidade, mas estão chamando de projeto da anistia. Isso tem chance de prosperar. O governador de São Paulo, qual a gravidade do governador de São Paulo, o estado mais populoso e mais rico do país, se jogar de cabeça nisso, claro, visando uma articulação política para ter os votos bolsonaristas em 2026, se ele for mesmo candidato a presidente. Mas a sua avaliação sobre esse projeto que está avançando na Câmara. Depois eu queria falar sobre o Senado, porque no Senado tem uma outra ideia avançando também. Mas queria primeiro falar sobre essa ideia de anistia. Cheguei a ler o projeto, professora Tatiana. Um deles é completamente descabido, fala de perdão para crimes que tenham sido ou que possam vir a ser cometidos. Então, é um liberou geral para você poder ser golpista no Brasil. Mas queria ouvir a sua avaliação, tanto do conteúdo em si desse projeto, quanto da articulação política que envolve esse projeto da anistia. Não, eu concordo inteiramente com você, Rodrigo. Trata-se de uma impunidade e mais, né? Presentear, brindar essas pessoas que cometeram crimes, que infringiram regras democráticas, que tentaram fazer com que a democracia não existisse mais no Brasil, e presenteá-las, né? Então, olha, você tenta, você faz de tudo para que a democracia acabe e agora você vai ser anistiado, não vai ser perdoado disso e, né, possivelmente possa até continuar cometendo crimes. Então, acho que é importantíssimo dizer, tem um historiador bastante importante no Brasil, o Carlos Fico, ele escreveu um livro recente, Utopia Autoritária Brasileira, em que ele vai mapeando a atuação dos militares desde a proclamação da República e uma série de ou tentativas de golpe ou golpes bem-sucedidos que nós vivemos no Brasil. E é realmente assustadora a atuação dos militares, né, infringindo a democracia, acabando com a democracia. Isso só foi possível ao longo dos anos porque em todos os momentos houve anistia. Então, por exemplo, quando a gente pensa na década de 30, na ditadura do Estado Novo, quando a gente pensa no entorno ali da eleição de Juscelino Kubitschek, seja tentando impedir ele de assumir a presidência da República, isso nos anos 50, ou depois tentando tirá-lo do poder, participação ativa dos militares para isso, e sendo anistiados, e depois, né, na que eu já citei, na nossa longa ditadura, que durou até 85. 85, muitos de nós, eu já, e muitos do que estão nos ouvindo, já éramos nascidos. Quer dizer, e foi logo aí, né, na história. E foram anistiados em 79. 79 não tinha democracia. Então, a anistia, obviamente que alguns exilados políticos
voltaram ao Brasil por conta, né, da anistia, mas o que essa anistia fez foi perdoar os crimes cometidos por atores do Estado, pelo próprio Estado. E que crimes eram esses? Censura, tortura e assassinato e ocultação de cadáver. É sobre isso que nós estamos falando. Então, se a gente tiver uma anistia, uma impunidade, né, e eu concordo que impunidade é mais adequada ainda, a gente está falando de um retrocesso absurdo no Brasil. E esses mesmos militares, eles vão voltar daqui 1, 2, 3 anos para tentar acabar com a democracia novamente. Augusto Heleno foi ajudante de ordens de Silvio Frota, que tentou um golpe dentro do golpe, isso em 1968, com o horror que foi o ato institucional número 5, mas foram tantos atos institucionais, né, ou atos inconstitucionais, que seria muito mais adequado, né? Então, é um retrocesso tão absurdo que até arrepia, assim, de a gente não observar ou não trazer história, né, para que de fato é isso. Eles são anistiados e aí eles voltam a cometer crimes. E nós estamos falando de atuação de militares, né? Professora, você fez uma retomada até histórica aí, inclusive do conceito de anistia, o que ela significou em 79, mas para além disso, chama atenção para a gravidade, como isso está sendo naturalizado a ponto Exato. de, o próprio presidente Lula falou disso, 300 deputados aproximadamente teriam sinalizado que poderiam dar apoio para um projeto desse, de anistia completa, do Bolsonaro até a turma que invadiu, quebrou, fez prova contra si, arrebentou o Supremo Tribunal Federal, invadiu o Palácio do Planalto. Então, é anistia para isso. Então, pode. A partir de agora, se der essa anistia, qualquer um pode quebrar a sede dos três poderes, invadir e botar fogo, porque depois vai ser anistiado. Mas me chama a atenção, 300 deputados apoiando, governador de São Paulo, governador de Minas Gerais, os 2 estados mais populosos do país. O que mostra como a nossa democracia sobreviveu em 2022, mas está num momento de fragilidade. A gente tem o que comemorar, né? Outro dia a revista The Economist fez até uma capa dizendo que o Brasil ensinava para os Estados Unidos como lidar com os autoritários, porque os Estados Unidos não puniram a invasão do Capitólio e o Brasil está punindo os que tramaram contra a democracia. Mas, olha, estamos no fio da navalha ainda, e esses fatos que você traz, professora, e esses que eu acrescento. E o papel de Tarcísio, como é que você analisa aí, já pensando na política e olhando para 2026? É para valer? Ele acha que vai conseguir a anistia? Ou ele está fazendo um teatro para mostrar para a base bolsonarista, olha, como eu sou tão bolsonarista que eu estou até tentando. O Bolsonaro nem foi condenado ainda, eu já estou tentando aprovar uma anistia para ele. Não, legal, eu tinha esquecido de falar sobre ele, né? Então, recuperação histórica, e acabei não dizendo sobre Tarcísio. Então, acho que a gente precisa pensar, quem é Tarcísio, né? O que é essa figura política, o que é essa liderança política? E o que é ser bolsonarista? O que é ser bolsonarista? O significado de bolsonarismo, é claro que a gente está personalizando aqui, né? Está tratando de uma liderança ou de uma família, mas ele está localizado no espectro político da extrema-direita. E quando a gente tenta, né, e eu estou falando a gente de forma geral, debate público, normalizar algumas coisas, alguns feitos, alguns discursos, isso é muito problemático, porque isto foi feito em 2017 e 2018, o que, né, nós vimos na sequência a eleição de Jair Messias Bolsonaro, do tipo, ele não é tanto assim, ele não é tão extremista, ora ele acena para o mercado, ora ele acena para a sua base mais radicalizada, mas quando ele chegar no poder, a cadeira modera, ou seja, a institucionalidade vai moderá-lo. A gente tem observado a mesma coisa sendo feita com relação ao Tarcísio. O Tarcísio é um político que está situado no espectro da extrema-direita. E as tentativas de normalizá-lo levam ao processo que a gente já tem muito mapeado, seja no Brasil, seja, enfim, em relação ao Trump, ao Bukele, ao Viktor Orbán, que é um processo de normalização, naturalização e radicalização. É isso que como a extrema-direita opera. Então, primeiro você tenta dizer, não é bem assim.
o Tarcísio está agindo conforme é o script dessa extrema-direita. Então, ele vai, de fato, acenar porque é a sua base. E ele acena para o mercado, ele acena para algumas elites políticas e econômicas, que são elites que também fizeram essa normalização do discurso radical de Bolsonaro em 2017 e 2018. Então, eles querem forçar que o Tarcísio, veja, ele é do centro, ele é moderado, mas não é do centro e não é moderado. Se você tem um político que defende esta anistia ou esta impunidade, nós estamos falando de um político que está sendo contra os pilares e a instituição democracia no Brasil. Então, isso precisa ficar muito claro. E é evidente que ele vai tentar, né, uma medida de anistia. Por quê? Porque pode ser que dê certo para essa anistia, e isso não seria ruim para ele, mas se der errado, ele fez, né? Ele fez o que é o script da extrema-direita. Inclusive, a gente vai ver agora no domingo, né? O Tarcísio, Zema, todos esses que se vendem como moderados, como do centro, ao lado de Silas Malafaia, aqui em São Paulo, numa passeata, numa mobilização pró esta anistia, pró essa impunidade. E aí, só para fechar, Rodrigo, acho que seria importante a gente falar sobre essa terminologia centrão. Eu sou bastante crítica sobre isso, porque o que a gente está falando não é de centrão, porque centro parece que é moderado. E, de fato, nós temos, né, políticos que são mais moderados, que se situam mais no centro-esquerda, centro-direita. Isso é parte, né, da democracia, mas nós estamos falando de partidos de direita e de extrema-direita, de políticos de direita e de extrema-direita. O nosso Congresso, ele é também conservador, mas ele é, sobretudo, de direita e de extrema-direita. Os partidos que lá estão, e, por exemplo, essa federação, União Brasil PP e PL, são partidos de direita, não são partidos de centro, né? Então, quando a gente trata de centrão, você suaviza, esfumaça um pouco isso para a população, que parece que é moderado, que parece que né, que não é extremista, e é extremista, né? Sim. Então... Professora, talvez porque no passado, recente até, governos Fernando Henrique, os primeiros governos do Lula, usava-se essa expressão centrão, que na verdade vem desde a Constituinte, né? Quando o Roberto Cardoso Alves, que era o líder do que se chamou de centrão, tentou impor as pautas mais conservadoras na Constituinte e, em parte, foi derrotado pela centro-esquerda, que o Covas, principalmente, o Mário Covas, PSDB, junto com PDT, PT, MDB, conseguiram derrotar. Mas nos governos de Fernando Henrique, depois nos primeiros governos do Lula, quando se falava de centrão, era para dar assim, a seguinte impressão: é uma maioria meio gelatinosa, que não tem ideologia, que está ali para fazer fisiologia. Se o projeto do Fernando Henrique é privatizar, né, e modernizar, entre aspas, o Estado, eles vão com o Fernando Henrique porque querem cargos. Se o projeto do Lula é políticas sociais, né, mais benefícios para quem ganha pouco, eles vão também porque o que eles querem é ter cargos ali no governo. Agora, me parece que houve uma mudança, hein, professora? Eu acho que até a gente podia, um pouquinho mais à frente, analisar isso, porque essa federação gigantesca, União Brasil PP, que tem mais de 100 deputados, ela já não é mais essa direita ou esse centro meio gelatinoso. Eles têm um programa e eles dizem: nós somos anti-PT, nós somos a favor do Bolsonaro, eles estão dizendo. Então, há uma mudança. Talvez sobre um pedaço dessa turma que ainda é, né, da velha fisiologia, mas há uma direitização dessa turma, e a gente continua chamando de centrão, de novo, errando nas palavras, concordo totalmente, né? Centrão quase que é uma coisa meio assim folclórica. É um centrão aí, que ninguém sabe direito o que eles fazem. Não, eles têm projeto e estão avançando, inclusive, nas prerrogativas, né, com essas emendas parlamentares, tomando uma parte do orçamento do governo e tentando governar como se o Brasil fosse parlamentarismo. Mas, professora, queria trazer um outro tema aqui. Enquanto na Câmara avança essa ideia de anistia, inclusive anistia ampla, total, e me parece que se ela fosse aprovada assim, o Supremo inclusive barraria, porque é inconstitucional, mas o Senado está buscando uma saída intermediária. O Davi Alcolumbre prometeu ao governo uma saída intermediária, para ver como a situação é delicada. O Davi Alcolumbre propôs: e se a gente, em vez de anistia, reduzisse a pena desses que quebraram tudo lá no dia 8, e reduzindo a pena deles, pode reduzir também a do Bolsonaro, para não dar 30 anos de cadeia.
né? E daí não seria anistia, reconheceria que há um crime, mas vamos mudar a lei para que em vez de penas de 8 anos, 12 anos, 14 anos, seja metade disso. Então, é uma operação também de tentar oferecer alguma coisa para a direita sem dar uma anistia completa. O que mostra como nós estamos, assim, numa situação limite, eu acho, de defesa ainda da democracia, mas com a direita muito forte, né? Eu queria ouvi-la sobre isso, sobre essa ideia que está no Senado, e me parece que até uma parte do Supremo aceitaria como uma saída, não, para evitar a anistia total, tudo bem, diminuir a pena, o legislador tomaria a decisão, olha, vamos diminuir, e aí a gente reduz a pena até de quem já foi condenado e do Bolsonaro, né? Bom, essa questão, né, de pensarmos os poderes tanto na Câmara quanto no Senado em comparação, a Câmara ela tem a extrema direita, o bolsonarismo tem uma força maior na Câmara hoje do que no Senado, seja por conta do número de parlamentares, de sua atuação, sua trajetória, seja por conta da liderança, né, da Câmara, que é do Hugo Mota, que é muito mais frágil do que o Davi Alcolumbre, como a gente tem observado, né? Então, a gente tem espaços de poder que são distintos. Inclusive, uma das estratégias da extrema-direita é ocupar, né, o Senado na próxima eleição, então eles têm estratégia sobre isso, para levar à frente a questão do impeachment de ministros do STF. Então, isso pode, de fato, acontecer, a gente está vendo negociação, mas, assim, enquanto a gente não reconhecer que qualquer tipo de anistia com relação né, a tentativa de quebra da institucionalidade democrática é um absurdo, um retrocesso, e que isso nos fragiliza por conta deste histórico, a gente vai ficar muito mal, né? Então, por que isso? Porque a gente já está entrando numa negociação já dizendo, não, tudo bem, se algum tipo de anistia, que não é anistia exatamente, mas é diminuição de pena de pessoas que de fato queriam, que atuaram para isso, que não foi só lá fazer, né, uma pichação de batom numa estátua, que participaram de um ecossistema de desinformação, que se mobilizaram, né, em diferentes momentos, assim, chamados para irem às ruas, para acabar com a democracia, defendendo AI-5, defendendo ditadura. Se a gente já trabalha isso do ponto de vista político e né, político institucional ou do debate público, é como tudo bem se isso acontecer. A meu ver, a gente já está entrando nessa conversa diminuído e fragilizado, né? Então, não podemos. A gente tem que marcar muito bem isso no Brasil. Não teremos mais ditadura nunca mais. A gente precisa defender a democracia. Agora, se a gente for falar de diminuição de penas, vamos pensar então diminuição de penas de forma geral. Então, a gente tem um sistema carcerário no Brasil completamente complexo, difícil, em que pessoas, especialmente pessoas negras, jovens homens negros, são presos por conta de tráfico de drogas, enfim, de pequenos tráficos. Então, vamos discutir isso a sério? E por que isso é colocado no debate, né? Porque a gente tem, e aí, de novo, falando sobre esse historiador Carlos Fico, que eu recomendo muito a leitura, vai falar de uma permissividade do legislativo com relação aos militares. Então, os militares como sendo essa áurea de tutelar, né, de tutelar a democracia, de tutelar a política, e uma permissividade mesmo com relação a eles. Então, eu realmente, assim, do ponto de vista de raiz, radical enquanto raiz, né, né, na defesa dos princípios ético-políticos de liberdade, igualdade e soberania popular que embasam a democracia, eu sou bastante radical em relação a isso. E claro que isso pode acontecer, né, o que você disse, de diminuição de pena e etc., mas é um momento histórico que nós precisamos nos posicionar. E aí, para finalizar essa parte, Rodrigo, acho que é muito importante a gente dizer, por isso que eu fico retomando a história, que a gente precisa de uma política de memória, uma gestão da memória, retrazer todas essas tentativas de golpe ou, né, golpes efetivos que foram feitos pelos militares, para que a gente não deixe isso nunca mais acontecer no Brasil, porque, afinal de contas, a nossa democracia é jovem e todos esses atores políticos que estiveram no período de ditadura estão aqui novamente, defendendo, né, a relativização da ditadura, a relativização, né, dos crimes cometidos durante a ditadura. Então, eu me posiciono muito contra isso. Não, muito importante, professora, essa retomada histórica, né? Você citou 2 vezes
o livro do Carlos Fico, que é um dos maiores especialistas, né, na historiografia brasileira sobre militares, sobre a ditadura, mas não só, né, sobre a ditadura de 64, sobre a atuação dos militares ao longo de toda a República, não é? Várias tentativas de golpe. Aliás, muita gente tem citado, né, quando se fala agora em anistia, lembrando que Juscelino Kubitschek, que é tido, olha, foi um governo democrático, um governo que não houve solavanco, não é verdade. Tentaram impedir a posse dele foi garantida debaixo de espada do Marechal Teixeira Lott, que falou, vai tomar posse, que era um legalista, né, o Lott, e depois houve outra tentativa de golpe, e houve perdão para os golpistas. E o que aconteceu? Eles voltaram e tentaram dar outros golpes. Você perdoou e eles voltaram. E aí voltaram em 61, tentando impedir a posse do Jango, e o Brizola se rebelou e garantiu a posse do Jango em 61. E em 64, finalmente deram o golpe que foi vitorioso, fechando o país por 20 e tantos anos. Então, importante a gente lembrar que quando se fala em anistia, né, você está dando espaço para que essa turma depois volte e pratique de novo e faça de novo, como se fosse quase que uma coisa normal. Tentamos, não deu certo, vamos para a próxima? Como se não tivesse consequência. Mas eu vou pedir, professor, até para a gente arredondar aqui a nossa conversa, estamos fazendo um balanço dessa primeira semana do julgamento de Jair Bolsonaro e vários generais, nós temos ali 3 generais e um almirante nesse grupo ali sendo julgados, né? Então é um momento realmente histórico, né? Como você disse na abertura, a gente usa isso às vezes de maneira assim banal, mas dessa vez cabe mesmo, né? Como você disse. Estamos fazendo esse balanço e ao mesmo tempo falando sobre as tentativas de anistia aí que a direita está tentando promover no Brasil. Mas como é que a gente pode olhar o cenário para 2026? Vou pedir uma avaliação, uma análise sua do quadro. Então nós vamos dizer que o Bolsonaro seja condenado semana que vem, né? Seja condenado, vai cumprir pena domiciliar, bom, não interessa, estará condenado, preso e inelegível. Qual é o quadro que se abre? O Bolsonaro segue a ser um eleitor fortíssimo, ele vai definir o futuro da direita ou ele perde o comando? Porque é isso que acho que tem essa batalha nos bastidores. O tal do Centrão, que é um direitão, né, como você falou aqui, está tentando tirar o Bolsonaro da... Ele por enquanto ele está dirigindo ainda o ônibus. Mas Bolsonaro sai, você não dirige mais. Quem vai dirigir somos nós diretamente. Então, você acredita que condenado, ele segue forte, segue comandando? Qual é o quadro para 2026, uma avaliação política, professora? Bom, difícil fazer análise assim dessa conjuntura tão, enfim, diante de tantos caminhos possíveis que ainda a gente tem, né? Mas quando a gente associa o Bolsonaro à extrema-direita, né? Então, o Bolsonaro enquanto uma liderança importante da extrema-direita, é difícil a gente pensar que, mesmo ele sendo condenado, ele perca completamente o poder. Isso não significa que ele vai ditar, né, ele vai fazer o seu sucessor, mas que o papel dele e da sua família ainda tem uma relevância dentro do bolsonarismo, ainda tem. Então, e isso tem a ver com um monte de coisas que não daria tempo da gente falar aqui, mas uma delas é o ecossistema de mídias, né? Então, como que a gente tem grupos radicalizados em redes sociais que ainda continuam recebendo conteúdos extremistas, conteúdos segmentados, né, da extrema-direita. Então, ele ainda tem uma relevância agora. O que a gente vai, né, eu acho que tem 2 caminhos possíveis aí. De fato, ter uma candidatura de direita, e aí a gente não está falando de extrema-direita, mas estamos falando de uma direita democrática, que é parte da democracia. Então, quando a gente pensa, né, o espectro político direita-esquerda, as disputas em torno desses 2 polos, né, ou desses 2 posicionamentos, isso é parte, né, da história, né, da democracia no Ocidente. Então, a gente tem 2 caminhos possíveis, né? Então, esses atores se mantendo dentro dessa trilha, vamos dizer assim, da extrema-direita, com uma aproximação com Bolsonaro, Silas Malafaia e outros atores extremistas que a gente tem por aí, ou eles vão fazer uma transição para essa trilha, vamos dizer, de uma direita democrática. Eu entendo que alguns atores vão ser importantes nisso, como o Kassab, como o Tarcísio, o Ratinho Júnior, enfim, todos esses, mas vamos ver o que vai acontecer domingo. Se esses atores políticos estarão realmente no 7 de setembro, como que eles vão se posicionar, porque o que a gente tem visto até aqui é Tarcísio ainda, né, nessa trilha extrema-direita, Zema idem, e talvez outros se posicionando. O que a gente tem, então, para arrematar, né?
uma disputa de hegemonia dentro do campo da direita, sendo uma disputa entre extrema-direita e essa direita democrática. E qual terá mais força? A gente tem que observar os próximos capítulos, digamos, né? Os próximos passos aí. Mas estamos diante disso também. Então, a meu ver, hoje, a força maior está na extrema-direita por conta dessas tentativas aí de emplacar essa anistia e impunidade. Perfeito, acho que é até o termômetro, né? Quer dizer, um termômetro é a rua no domingo, 7 de setembro, qual que vai ser o tom do discurso deles, mas independentemente do tom, só o fato do governador de São Paulo se ajoelhar e partir para, olha, eu preciso de qualquer maneira mostrar que eu sou bolsonarista a ponto de confrontar ou fingir que estou confrontando o Supremo e falar de anistia enquanto o Supremo ainda nem julgou. Isso mostra, né, professor, eu acho que você matou aí a charada, que hoje, pelo menos no dia de hoje, bolsonarismo e extrema-direita que comandam esse bloco, é quem tem voto. Vamos ver, depois de preso, se isso muda, porque muita gente tem certeza, não, depois de preso ele é carta fora do baralho. Pode não ser, pode ser que ele continue lá de dentro ainda comandando e embaralhando essas cartas, né? Embaralhando essas cartas e mantendo essa crise de hegemonia, que foi o termo que você usou, muito feliz, dentro do bloco da direita e da extrema-direita no Brasil. Queria agradecer demais a participação da professora Tatiana Chicarino, que é cientista política, né? Cientista política e professora da FESP, a Faculdade Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigado pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a toda a equipe. Até mais. Até uma próxima. Muito bem, pessoal. O BDF Entrevista fica por aqui. Você já sabe, sempre de segunda a sexta a gente tem um convidado, uma convidada especial para um tema relevante da atualidade. Até a próxima.